Olá! Seja para dirigir, andar de bicicleta ou simplesmente atravessar a rua, existe um manual de regras que comanda cada movimento. Hoje a gente vai mergulhar no Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, e entender a lógica por trás das leis que organizam o nosso dia a dia nas ruas. Olhando de fora, o trânsito pode até parecer um caos, né? Carro para todo lado, gente correndo. Mas, na verdade, é um sistema super bem organizado. E entender as regras desse jogo não é só para evitar multa, não. É sobre garantir que todo mundo chegue seguro ao seu destino, seja quem estiver no volante ou a pé. Então, lá em 1997, o Brasil decidiu que era hora de virar o jogo contra as fatalidades no trânsito. O novo CTB nasceu com essa missão bem clara: salvar vidas. Foi a partir dele que coisas hoje super básicas, como o uso do cinto de segurança, viraram lei. E foi aí que surgiram medidas bem duras, como a Lei Seca, para combater de frente uma das maiores causas de acidente. Mas para entender o código, a gente primeiro precisa aprender a ler a rua. É isso mesmo. O trânsito tem uma linguagem própria, cheia de sinais. Vamos decodificar como as ruas e estradas conversam com a gente. Pensa só nisso, cada placa, cada faixa pintada no chão, cada luzinha do semáforo é uma mensagem direta sendo enviada. A nossa segurança depende totalmente da nossa capacidade de interpretar esses sinais rapidinho e tomar a decisão certa. Dá uma olhada nessas placas amarelas, por exemplo. A cor e o formato não estão ali por acaso. Não é estética. É um código universal de alerta. Cada uma delas é um aviso, dizendo: opa, atenção aí que algo diferente está vindo pela frente. Pode ser uma curva perigosa, a proximidade de uma escola, enfim, elas dão pra gente aquele tempo precioso para reagir. E o mais interessante é que essa comunicação do trânsito acontece por vários canais ao mesmo tempo. Não é só o que a gente vê. Tem as placas lá no alto, as faixas no chão, as luzes dos semáforos, os apitos dos agentes e até os gestos. Essa variedade toda garante que a mensagem chegue, não importa qual seja a situação. Agora, um ponto que é fundamental: quem manda no trânsito? Existe uma hierarquia muito clara, e no topo dela está o agente de trânsito. A ordem dele vale mais do que tudo. Se o semáforo está verde, mas o agente manda parar, a ordem é parar. Ponto final. É a inteligência humana ali, na hora, tomando o controle para garantir a segurança em situações mais complicadas. Beleza, já sabemos ler os sinais. Agora, vamos colocar os carros em movimento. Como é que o código faz para organizar esse fluxo todo e evitar que milhões de veículos simplesmente batam uns nos outros? Sabe aquela rua sem nenhuma placa de velocidade? Pois é, o código pensou nisso. O artigo 61 define limites padrão que dependem do tipo da via. Numa rua de bairro, mais tranquila, onde pode ter criança brincando, o limite é baixo, 30 km por hora. Já numa rodovia que foi projetada para velocidade, pode chegar a 110. É uma regra de ouro que busca equilibrar a agilidade com a segurança. E o CTB não diz só como dirigir, ele também define o que um carro precisa ter. O artigo 105 lista os itens obrigatórios e eles não são enfeite. Vai desde o cinto de segurança, que todo mundo sabe que salva vidas, até o tacógrafo em um caminhão, que funciona como uma caixa preta para garantir que a viagem foi feita de forma segura. Cada item desses é uma camada a mais de proteção. Claro, ter regras é ótimo, mas como garantir que elas vão ser seguidas? Bom, é aí que entram as consequências. Vamos ver como o código lida com quem decide ignorar as regras do jogo. Então, qual é a punição por quebrar uma regra? Não é uma coisa aleatória, não. O código tem um sistema bem preciso que classifica a gravidade de cada erro e define a consequência certinha para ele. A definição da lei é, na verdade, bem direta. Segundo o artigo 161, qualquer desobediência a qualquer regrinha do código já é uma infração. Desde estacionar onde não deve até um farol queimado. Se está na lei, descumprir tem um preço. E, claro, nem toda infração tem o mesmo peso. O sistema é dividido em 4 níveis: leve, média, grave e gravíssima. Uma infração leve pode ser um deslize, mas uma gravíssima, como furar um sinal vermelho, custa 7 pontos na carteira. Esse sistema de pontos funciona como um histórico. Se acumular muitos, o direito de dirigir pode ser suspenso. E por falar em infração gravíssima, nenhuma é mais simbólica do que a lei seca. O número aqui na tela é poderoso: 0. A lei é clara, não existe quantidade segura de álcool para quem vai dirigir. A tolerância é 0, porque as consequências de misturar álcool e direção podem ser simplesmente devastadoras. Mas é um grande engano achar que o CTB é um livro de regras só para motoristas. A segurança no trânsito, na verdade, é uma responsabilidade de todo mundo, é compartilhada. A prova disso está na própria definição da palavra trânsito que o código traz. Repare bem, não fala só de carros, mas de veículos,
pessoas e até animais. Isso quer dizer que o pedestre na faixa e o ciclista na ciclovia não são obstáculos. Eles são parte do sistema, com seus direitos e também seus deveres. O código entende muito bem que a mudança de verdade não vem da multa, mas da educação. O artigo 76 mostra essa visão de longo prazo. Ensinar sobre trânsito desde a pré-escola. A ideia é formar cidadãos conscientes antes mesmo deles pensarem em dirigir, construindo uma cultura de segurança que fica para a vida toda. No fim das contas, o código de trânsito é como um mapa. Ele nos mostra o caminho, as regras do jogo. Mas a segurança de verdade nasce de uma coisa que nenhuma lei consegue obrigar: atitude e respeito mútuo. A questão que fica não é só sobre o que está na lei, mas sobre o que a gente faz com ela. Como transformar essas regras em uma cultura de segurança real no dia a dia?